Queridos, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, nós vamos ler os últimos versos, a partir do verso 16. Mateus 28, verso 16. Diz assim, Mateus 28, verso 16. Os 11 discípulos partiram para Galileia. Está vendo? 11. Judas Iscariotes havia se matado. Tem pessoas que não chegam no final. Que nós possamos ser perseverantes. Amém, queridos? Perseverantes. 11. Para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que a palavra frutifique sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu acho muito bonito uma palavra que se destaca nesse texto que nós lemos e em toda a Bíblia, que é a palavra todo. Ela aparece 4 vezes aqui. Toda autoridade, todo mundo, tudo que tenho ordenado todos os dias. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque Deus nos salvou por completo, não parte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é dono de todas as coisas, não de muitas coisas, não de algumas coisas. Deus é dono de tudo aquilo que existe. Quem acredita nisso? E é por isso que eu, você, todos nós devemos amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com todas as nossas forças. Lá no início da palavra de Deus em Gênesis, você vai perceber que essa palavra já aparece. Quando Deus criou o mundo, o que foi que está escrito? Que Deus viu tudo que ele havia feito e tudo era muito bom. Tudo que Deus faz é bom, querido irmão. Então tudo é bom. Você vai ver o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito que Deus amou Israel de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, todo aquele que nele crê. O evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas. Amém, queridos? Por isso que Jesus, ele nos disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos precisam de Jesus de acordo com a Bíblia, porque está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos precisam de Jesus. Nós precisamos de cada palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, porque toda palavra é inspirada por Deus. Por isso, queridos irmãos, precisamos amar Jesus de todo o coração, para que Cristo seja tudo em todos. Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é o único Deus todo-poderoso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus é capaz de nos dar, como aquela irmã acabou de falar aqui, mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ela disse que ela havia desistido do sonho de casar, mas Deus tem para nós mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus então? Você pode aplaudir, dizer glória a Deus, exaltar Jesus. Nós temos que amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo entendimento.
É para Jesus, por causa dele que nós estamos aqui, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o único Deus que existe. Nós devemos exaltar ao nosso Senhor Jesus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Queridos irmãos, nós devemos pensar em tudo que é puro, tudo que presta. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Adivinha qual é a última palavra da Bíblia? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com... Acertou. Amém. Nesse texto, então, Jesus ele vai falar de 4 todos. 4 todos. Nós, como seguidores de Jesus que querem chegar até o final, eu quero chegar até o final, eu não quero ser daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos que chegar até o final. E aqueles que chegaram até o final, primeiro todo, Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada. Eu quero falar sobre esses 4 todos, que devem entrar e permear toda a nossa vida. Número 1, toda autoridade vem de Jesus. O nosso início é Jesus. A nossa fonte é Jesus. A nossa tomada é Jesus. A nossa matriz de energia espiritual é Jesus. Toda autoridade me foi dada. Sabe o que isso significa, queridos? Que o nosso alicerce é Cristo. Isso significa que o nosso ponto de partida é Jesus. Tudo que nós temos vem de Cristo. No princípio era o Verbo. E aí vai dizer logo em seguida, no verso 14 do primeiro capítulo de João, e o Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus. O Verbo é Jesus. Eu preguei algumas semanas atrás em Joinville, numa igreja, com mais de 5.000 jovens, muitos deles desigrejados. Muitos deles que foram criados na igreja, criados no ambiente de igreja, muitos deles filhos de pastores, criados, acostumados com as coisas da igreja, mas que infelizmente muitos deles jamais tinham um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso viraram, entre aspas, desigrejados. Eles, apesar de estarem muito acostumados com o culto, com o dízimo, com o louvor, eram pessoas que ainda não tinham se ligado na fonte. Eram pessoas que ainda não tinham entendido o amor de Jesus e conhecido o amor de Deus em primeira mão. O amor de Deus de modo direto. Como Jacó disse, agora é o meu Deus, não é mais o Deus do meu pai, não é mais o Deus do meu avô, é o meu Deus. Quem quer dizer assim? É o meu Deus. Que Jesus seja o seu Deus. Que Jesus, que você tenha um relacionamento com Jesus em primeira mão. E eu disse para esses jovens lá em Joinville, eu disse assim: conjugue o verbo Jesus, porque tudo começa com Jesus. A nossa vida tem que estar ligada a Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e a minha esposa estava contando uma história de quando ela era adolescente, de uma prima dela, e as duas eram na igreja e tal, e essa prima da minha esposa, elas estavam trabalhando na cozinha da igreja, na cantina da igreja, organizando alguma coisa lá, e estava tocando uma música do nosso querido amigo David Keelan. Estava cantando a música do David Keelan, Paixão, Fogo, Glória, e aí elas estavam cantando a música, a minha esposa e a prima dela cantando a música, e aí chega uma parte da música que termina a letra da canção e começa tipo uma ministração do pastor David Keelan. Ele começa a falar em línguas estranhas. E aí a prima da minha esposa, até as línguas estranhas ela cantava igual o David Keelan. Então ele estava cantando a letra da... Quem está entendendo? Ele estava cantando a letra da música, aí parava de cantar a letra da música. Aí começava a orar. Oh Deus, abençoa, xararará. E a menina, e xararará. E ela orava em línguas igual ele cantava no CD. E aí a minha esposa olhou assim: nossa, mas você decorou até as línguas que ele cantou nesse negócio. Aí ela falou: oh, eu nem percebi, eu estou cantando igual. Porque é assim. Muitas vezes, você já viu quando você conversa com uma pessoa gaga? Você está falando com ela, oi, ela, oi. No final da conversa você dá tchau, 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 tchau. Muitas vezes, não é, pastor Domingos? Muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente vai ficando acostumado, não é assim? A gente vai, e aí, não temos um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, sabe o que vai faltar na sua vida? Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, vai faltar autoridade. Aí as suas palavras vão ser vazias. Porque, meus irmãos queridos, eu aprendi uma coisa na faculdade. Eu tomei um susto um dia, quando eu aprendi que falar é fácil, difícil é estudar.
Falar é muito tranquilo, difícil é viver. Falar, eu posso ensaiar, eu posso ter um papel aqui e ficar falando o que está no papel, porque falar é muito fácil, mas você não foi chamado só para falar. Olha o que Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Se você estiver ligado em Jesus, é mais do que palavra, você vai ter autoridade na sua vida. E você vai fazer discípulos. Autoridade. Autoridade não é só falar, é falar com conteúdo, é falar com vivência, é falar com experiência. E nós somos chamados para termos autoridade, não palavrórios apenas, não falatórios apenas. Eu lembro um dia que a professora, eu não falo o nome dela, que é apenas um modo para preservar a professora Maria de Lourdes, de Sociologia Jurídica. É uma querida amiga. E a professora Lourdinha, eu estava no segundo período da faculdade de Direito. E aí tinha um trabalho para fazer de Sociologia Jurídica sobre segurança pública. E era o meu grupo que tinha que apresentar aquele trabalho. A professora Lourdinha falou, isso foi 2004, meus irmãos. Eu tinha lá 18 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade. Os meninos, tinha um grupo maluco lá. Vai apresentar agora aqui o grupo do Davi, Alfredo, Maurício e Guilherme. E o meu grupo todo avacalhado, a gente tudo avacalhado. E aí, misericórdia, agora o que nós vamos fazer? Professora, quanto vale esse trabalho aí? Todos os pontos, todos. Vale a alma de vocês esse trabalho. Falei, misericórdia, vai ter que apresentar agora esse trabalho. Eu falei com meus amigos, segura as pontas aí. Eu vou falar um negócio que é um pouco chocante para o pessoal mais novo, mas em 2004 não existia smartphone com internet fácil assim no Brasil. É impressionante, eu sei que é chocante, mas é verdade. Não tinha internet no telefone. Eu fui correndo no diretório acadêmico da faculdade e escrevi lá o tema do trabalho no Google, segurança pública. O que apareceu lá, em 30 segundos eu voltei para a sala. E aí falei, meus amigos, o que você vai falar? Eu falei, não sei, espera aí. Aí, professor, pode apresentar. Eu comecei a apresentar o trabalho. Eu falei, bom dia a todos. O nosso trabalho é um trabalho sobre o tema segurança pública. Que tema importante. Eu falei 40 minutos sobre segurança pública. O que eu falei, não me pergunte, mas eu falei 40 minutos sobre segurança pública. E o final do discurso, você tem que falar bonito, né? As últimas palavras, eu falei assim, é por isso que precisamos de segurança pública, para vivermos numa sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. A professora, a sala aplaudiu, a professora, é isso que eu espero de vocês, turma, tá vendo? É isso aqui. Trabalho bem feito, um trabalho, e meus amigos rindo, eu falei assim, ó. Aí esse dia a professora, aí eu fiquei pensando, puxa, falar é fácil, difícil é estudar a matéria, difícil é desligar o videogame e ler. Você pode comprar um diploma, mas você não pode comprar o conhecimento, vai ter que estudar. Você pode ficar falando palavras sobre Jesus, mas elas não vão ter autoridade. Só vai ter autoridade se você estiver ligado a Jesus, enraizado em Jesus, alicerçado em Jesus. Jesus tem que ser o teu solo. Jesus tem que ser o teu alicerce. Jesus, a sua raiz, tem que estar ligada nele. Pare de visitar Jesus ocasionalmente. Habite em Cristo, meu irmão amado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, número 1, sabe como é que nós vamos cumprir essa grande comissão? Se nós entendermos primeiro a grande reivindicação. Jesus diz que toda a autoridade pertence a Ele, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso. O diabo, ele quer nos oferecer apenas as coisas da terra. O diabo levou Jesus para um monte, o diabo te leva para o pináculo do templo, o diabo te leva para o alto do monte, e sabe o que ele faz? Ele mostra os reinos da terra. Sabe o que o diabo mostra no deserto? As pedras. Sabe o que o diabo mostra? No pináculo do templo, se atire no chão. Sabe o que ele mostra? Os reinos da terra. O diabo quer que você se prostre diante da terra, diante dele, e das vontades dele que são mundanas, são carnais. Mas Jesus não se rendeu diante de Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito, e Satanás correu. Na cruz a mesma coisa. Jesus estava na cruz e novamente o diabo usou alguém para tentar o Senhor. Ele diz assim, salva os outros, não pode salvar a ti mesmo? Olha só, ele chama para a terra, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Se é filho de Deus, é a mesma tentação. O diabo te chama para a terra
para conquistar as coisas da terra, para provar coisas para as pessoas da terra. Deus não. Eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é só a terra, é os céus e a terra. É os céus e a terra. É por isso que Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada, onde, meus irmãos? Nos céus e na terra. Porque Ele não desceu da cruz, eu e você podemos subir aos céus. Então Jesus chama os seus discípulos para o monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A autoridade de Deus vem dos céus. Não é só a autoridade da terra. Tem a autoridade da terra. Na terra, sabe quem tem autoridade? Quem manda mais, quem pisa mais nos outros. Essa é a lógica da terra, mundana, caída. É a lógica do pecado. Um dia os discípulos estavam brigando um com o outro. Jesus os repreendeu e disse: eles estavam brigando para ver quem ia ser o braço direito e esquerdo de Jesus. Primeiro-ministro, ministro da fazenda, presidente do Banco Central. Que eles pensavam que Jesus ia conquistar à força as coisas, na base do tiro, na base das cruzadas, como se fosse um terrorista que tem que matar os outros. Não, Jesus repreendeu, ele disse: o meu reino não é reino desse mundo. Ele falou para Pilatos e disse para os discípulos: entre vocês não será assim, o maior é o menor. Jesus inverteu as coisas. O nosso piso agora não é mais a terra, nós estamos andando no céu aqui, meus irmãos. Como no segundo dia, quando houve a separação das águas, e no meio Deus colocou o firmamento, como separaram as águas do Rio Vermelho, e o povo andou em terra firme no firmamento de Deus. Queridos, nós temos que entender que a nossa autoridade está em Cristo, e a autoridade de Cristo é do céu e da terra. Não é apenas dinheiro, não é apenas posição, não é apenas diploma, é o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É uma nova visão, é uma visão do céu, é uma visão do amor, é uma visão da renúncia, é uma visão do perdão, da misericórdia. Isso significa então que a gente vai ficar só no céu? Não! Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra aparece. Então a nossa autoridade, ela é na terra, mas ela vem dos céus. Não se esqueça disso, querido. Senão nós viramos mundanos. Senão o seu tesouro está aqui na terra. Senão tudo que você quer é vitória material. Aí você tem uma visão minúscula da vida que não é a visão de Jesus. Mas Jesus quer que você entenda que o céu e a terra pertencem aos filhos de Deus, aos mansos. Queridos, em nome de Jesus, lembre-se disso. Quem está em Jesus venceu as coisas passageiras, está na perspectiva eterna. Quem recebe essa palavra? Abra sua mão, nossa primeira oração. Deus, a nossa primeira oração, que a nossa autoridade venha do Senhor Jesus. Deus, que a nossa autoridade não venha de conquistas materiais, que a nossa autoridade venha dos céus. Que possamos entender em número 1, Senhor, que precisamos de conhecer Jesus, que temos que estar ligados na videira. Se estivermos distantes de Jesus, não teremos autoridade espiritual na nossa vida. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a PIB Marília diz: amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Vão a todo mundo, fazendo discípulo de todas as nações, todas as etnias, todos os tipos de gente, todas as nações, é a palavra etnos, é a palavra etnia. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos. Está falando de todo tipo de gente. Jesus não veio salvar um tipo de pessoa, ele veio salvar todos os pecadores. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós somos nova criatura quando entendemos isso. Todos nós precisamos de Jesus. Petista precisa de Jesus, tucano precisa de Jesus, PMDBista precisa de Jesus, quem é anarquista precisa de Jesus do mesmo jeito. Brasileiro precisa de Jesus, norte-americano precisa de Jesus, japonês precisa de Jesus, rico precisa de Jesus, pobre precisa de Jesus, miserável continua precisando de Jesus do mesmo jeito. Inculto precisa de Jesus, iletrado precisa de Jesus. Branco precisa de Jesus, negro precisa de Jesus, amarelo precisa de Jesus, azul precisa de Jesus do mesmo jeito, rosa precisa de Jesus. Quem recebe essa palavra? Todos nós aqui precisamos de Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. Todo ser humano, todos nós, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Sermos mais humildes. Tem muito crente que fica arrogante, tem muito crente que começa a pensar que ele é melhor que o outro.
Tem homem muito crente, a minha religião é melhor que a sua. Não, o nosso Jesus morreu por todos. É isso que Paulo entendeu. É isso que Paulo aprendeu. Porque, queridos, o povo judeu, esse povo amado, amado por Deus, de acordo com a palavra dele, esse povo, ele tem a visão de ser separado, um povo especial, que é isso que os lavados e remidos no sangue de Jesus são. Nós somos um povo especial. Mas na mentalidade judaica eles falam, nós somos diferentes. Dentro dos judeus, tinha vários grupos, um deles era os fariseus. Sabe o que é fariseu? É de uma palavra, farrash, no hebraico, que é separado. No início, eles eram um grupo purista, que queria voltar às origens do judaísmo. Então, dentro dos judeus, tem os fariseus. Dentro dos fariseus, tinha os melhores fariseus educados por Gamaliel. E dentre os educados por Gamaliel, tinha o melhor aluno. Sabe qual era o nome dele? Saulo. Saulo era o separado do separado, do separado, do separado, do separado. Só ele estava certo e estava todo mundo errado. Na cabeça de Saulo, só ele estava certo. E na nossa cabeça, sem Jesus, é assim que funciona. Você pensa que só você está certo, todo mundo está errado. De longe, todo mundo é bonito. As pessoas ficam feias quando discordam de você. De longe, todo mundo é legal. A humanidade, é fácil amar a humanidade. Sabe por quê? Porque a humanidade não existe, a humanidade é uma palavra. Difícil é amar os corintianos, meu irmão, aí é difícil. Não é, Israel? É difícil, aí ó, os irmãos concordaram. Escuta. Difícil é amar flamenguista, meu irmão. Difícil é amar o patrão que maltrata, não é assim? Difícil é amar quem pisou no teu calo. Difícil é amar quem falou uma verdade que você tinha que ouvir e doeu. Aí você fica com o bico. Estava falando agora com o amado pastor Domingos. Eu moro num bairro em São Paulo, na capital, cheio de judeu. Só tem judeu lá no bairro, né? Só tem judeu ali, judeu. E aí tem uma das padarias no bairro, olha o nome da padaria. Benjamin Abraão. É quase um culto na sinagoga. Aí eu estou na padaria com a minha esposa, e meu nome é o nome de um rei dos judeus, Davi. E eu gosto de chamar Davi lá no bairro. Porque a minha esposa fala assim, Davi, aí eu viro para o lado assim. Ela fala mais alto, Davi, aí eu viro para o lado. Aí ela fala, Davi, aí a padaria inteira olha para mim, shalom, eu olho, oi amor. Eu fico me sentindo muito rei lá na padaria. Quando eu fui em Israel, foi tão legal, né? Então a caravana dos meus, todo ano o pastor Jorge Linhares faz um grupo para Israel. Aí na entrada, né, aí os meninos da igreja, tudo com nome de crente, né? A menina, Sara, né, pode entrar, entrou na hora. Aí Davi, aí você se sente muito rei em Israel, tudo é Davi, banca Davi, avenida Davi, hotel King David, é uma bênção, meus irmãos. Aí chegou o menino, Vinícius, salinha, cara de terrorista, salinha. Então o judeu, quem está entendendo? Eles têm essa coisa assim, eles têm uma honra, até para os nomes ligados à história dele. E não é bonito isso? Mas aí, se torna o amor, o zelo, ele tem um risco. Quando aquele zelo fica mais importante do que Deus e o amor de Deus. E é isso que aconteceu naquela época com os fariseus. Eles pensavam que o que importava era ser fariseu. O que importava era só ser filho de Abraão no sangue. E Jesus falou, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. É mais do que ter o sangue, é ter o sangue de Cristo em nós, lavando os nossos pecados. Então, olha, Saulo, quando ele encontrou Jesus, ele estava indo para Damasco matar crente, mas ele encontrou Jesus, e ele foi para Damasco fazer orações na casa dos irmãos. Ele continuou indo para Damasco, mas agora é um novo Saulo, é uma pessoa transformada. E ele fala assim, que ele passou então a pregar aos gentios, a todas as pessoas, a grandes e pequenos. Queridos, que nós possamos ser assim hoje em dia, falar a todo tipo de gente. Falar aquelas pessoas que aparentemente são diferentes de você, mas não se esqueça, elas precisam de Jesus tanto quanto você precisa hoje, nós precisamos hoje, porque nós continuamos precisando de Jesus. Quem reconhece isso? Nós continuamos precisando de Jesus. Que nós possamos ser mais amorosos. Você pode abrir assim a sua mão. Deus, nós oramos em segundo lugar, abra as mãos. Deus, nós oramos, nós queremos falar de Jesus para todas as pessoas, Senhor. Nós não queremos pensar que nós somos melhores do que ninguém. Nós não queremos ser arrogantes, nós não queremos virar fariseus dos dias de hoje,
que ficam maltratando os outros, só por causa da roupa, só por causa de onde estão, só por causa... Deus, que possamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, Jesus. Que possamos ser mais perdoadores e misericordiosos. Que não venhamos ter um coração cheio de veneno. Que não venhamos abrir a boca só para ficar falando mal, gritando. Não, Deus, nós queremos louvar, falar da Tua palavra. Enxugar as lágrimas dos perdidos, apontar o caminho para os desencaminhados. Quando vocês recebem essa palavra, nós oramos em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, meus irmãos, queridos irmãos, meus queridos irmãos, eu vou participar agora no mês de julho. Peço oração aos irmãos de uma conferência acadêmica lá na Alemanha, sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E eu vou fazer uma palestra lá, falando um pouco sobre isso. A nuvem evangélica no Brasil. Potencial e incapacidades dos crentes na esfera pública aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque hoje, queridos, todos os dados do IBGE de 2010, os dados do Datafolha do último Natal de 2016, todos os dados apontam que o protestantismo no Brasil, ele já está se equiparando a outros credos, e ele em breve pode se tornar agora o credo hegemônico na nação. Mas será que nós vamos ser crentes nominais, ou nós vamos ser crentes seguidores de Jesus de verdade? Porque muitas vezes a gente fica se comportando na área pública como se ainda fôssemos a minoria, os perseguidos, o síndrome de vira-lata. Queridos, Deus nos confiou essa terra, nós somos o sal da terra verde e amarela, meu irmão. Então nós não podemos mais ficar agindo como pobre coitado, como se a gente fosse minoria. Nós já somos a maioria, caminhando para ser. Então somos nós, como homens e mulheres de Deus, que temos a responsabilidade de abraçar os menores, de abraçar aqueles que são hoje a minoria, de não esmagar o direito dos outros, de não pisar, de não ofender, de não humilhar, porque Deus colocou essa autoridade sobre nós agora. E aí a gente fica agindo igual menino. Menino não sabe brincar com uma foice. A foice é perigosa. A foice é para os adultos, a foice é para os servos, a foice é para os trabalhadores. Tem hora de semear, qualquer criança semeia, mas na hora de ceifar tem que ser adulto. Na hora de ceifar, e Jesus disse assim: eu olho para os campos, eles estão brancos, eles estão prontos para a colheita. E os campos brasileiros estão prontos para a colheita. Sabe qual é o nosso problema? Estão faltando pessoas para empunharem as foices. É foice, não para arrancar a cabeça de ninguém, não é a foice da morte, não. É a foice dos trabalhadores do campo. É a foice, meus irmãos, daqueles que estão trabalhando na cega. Um grande homem de Deus do passado disse assim: se você quer fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Toda a minha família são metalúrgicos. Meu pai, meu avô vendia lustres, vendia picolé da Que Bom. A gente vem de família de gente que trabalhava, eu me lembro, que eu sou filho, neto, bisneto de pastor. Você não tem noção do que é isso, meu. Só misericórdia de Deus, meu irmão. Todo mundo pastor na família, cachorro, pastor alemão, pastor belga, todo mundo pastor. Só misericórdia de Deus. Os 4 casais de bisavós, de onde eu vim, plantaram a Igreja Batista da Lapa, em São Paulo, Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, Igreja Batista em Boa Vista, no Recife, e a primeira Igreja Presbiteriana Independente em São Caetano do Sul. Foram meus bisavós que plantaram essas igrejas. Então, queridos, se tem uma coisa que eu entendi, é que crente é tão pecador quanto todos os outros. A diferença é que nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus. Não é o nome evangélico que muda nada, porque se fosse isso, os políticos evangélicos não estariam sendo presos agora, tão corruptos ou mais quanto os outros. Era hora da igreja no Brasil ser uma autoridade moral, uma reserva ética, que não é. Abra os olhos, igreja brasileira. Abra os olhos, pai de família. Abra os olhos, mulher de Deus. Está na hora da gente ajoelhar e nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, porque está tudo na nossa mão, mas nós não estamos falando de Jesus para as pessoas. Está tudo na nossa mão. Isso vai ser cobrado de nós. Isso vai ser cobrado de nós, que estamos aqui dizendo que amamos Jesus, que conhecemos Jesus, mas na prática, nós somos melhores que os outros.
Os outros são os pecadores da Babilônia. Nós não, nós estamos na Nova Jerusalém. Está nada, irmão. Está nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem recebe essa palavra? Em terceiro lugar, tudo aquilo que Jesus ordenou. Nós temos que ensinar tudo aquilo que Ele ordenou. O problema é que nós queremos ordenar as coisas que... Você não foi chamado para ordenar nada, mas para ensinar, a mostrar o caminho. Um professor não tem que ficar dando ordens. Ele pode dar ordens, mas um professor tem que ensinar. Qual que é o papel principal de um professor? Apontar o caminho para o aluno. Se o aluno quiser, for inteligente, ele vai seguir o caminho do bom mestre. Se o aluno não quiser, o problema é do aluno. O problema é do discípulo. Por isso que Jesus está chamando. Quem quer me seguir, siga-me, siga-me, siga-me. Mas aí quando ele viu que estava muita bagunça, olha, aí ele repreendia, aí o pessoal, não quero mais seguir. Então não segue. Jesus não ficava lá, pelo amor de Deus, me segue. Jesus busca as verdadeiras ovelhas perdidas, não quem está dodóizinho, que é bode. Jesus não busca bode dodói, ele busca ovelha perdida, diferente. Então, meu amado irmão, meu querido irmão, nós temos que ensinar. Agora, como você vai ensinar algo que você não aprendeu? Como você vai ensinar? Por isso, meus irmãos, você não tem que pensar assim, que tem um monte de coisa que você tem que aprender. Não, eu quero te mostrar agora, nesse terceiro ponto, que você já sofreu muito na sua vida. Que eu já sofri, todo mundo sofreu. Lembra aí de alguns sofrimentos. Você viu os testemunhos aqui, que coisa maravilhosa? De dor, de luta. E aí no final a gente aplaude, a gente chora. Essas dores, essas cicatrizes que você tem na vida, são também base de autoridade com Jesus na sua vida, para você ensinar as pessoas as ordens de Deus. Você vai ter maior autoridade em tudo aquilo que você sofreu. Aquilo que você não sofreu nada, você não tem também nada de autoridade. Só se Jesus derramar, mas aí é uma coisa que você não fica contando assim, que isso é um milagre. Deus pode te usar? Pode ou não pode? Mas aquilo que você sofreu na sua vida é o maior sinal que é a área que você tem que servir Jesus. Você teve problema no casamento? Você superou esse problema no casamento? Glória a Deus. É a hora agora de você socorrer outros casais em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Você trabalhou duro na vida, você aprendeu a trabalhar, está na hora de ensinar os jovens agora os valores do trabalho, da dignidade do trabalho. Você foi fiel, obediente, você às vezes ficou com vontade de sair de casa, brigar com os pais, mas você ficou e você resolveu, sofreu, doeu. Hoje você tem autoridade para falar para os seus filhos a importância de se submeter às autoridades. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Você vai poder ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sofreu, aquilo que você foi provado. A fé madura é uma fé, o que, queridos? Provada. Provada no fogo, depurada, purificada. Então, queridos, eu queria que nesse momento você refletisse também. Você sofreu um luto, que esse luto também seja para a glória de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Charles Spurgeon foi um pastor batista, um jovem pregador batista no século XIX. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: no ministério cristão, muitas matérias são opcionais, mas existe uma matéria que é obrigatória: sofrimento. Sofrimento. Carta de Tiago diz assim: alegrem-se pelo fato de serem provados. Sabe por que você tem que ficar feliz quando você está num momento de luta? A Bíblia diz na carta de Tiago que você tem que ficar feliz porque o solo da luta é o único solo onde você vai plantar a semente da perseverança. De acordo com Tiago capítulo 1, nenhum outro lugar da sua vida você pode plantar a semente de perseverança. Aí você pergunta: para que eu preciso plantar semente de perseverança? Porque sabe qual que é o fruto da perseverança, de acordo com Tiago capítulo 1? Essa planta, quando cresce, a perseverança, quando vai sendo provada, testada, quando vai crescendo essa planta aí, você vai cultivando no solo da dor, vocês vão ser perfeitos e nada vos faltará. O fruto é a perfeição, o fruto é a semelhança com Jesus, que sofreu. Mas tem gente que quer fugir do sofrimento, ao invés de semear no período de sofrimento. E aí sabe o que acontece? Esse solo fica sem cultivo na sua vida. E aí sabe o que acontece? Você nunca tem frutos de um caráter maduro na sua vida. Que em nome de Jesus nós possamos também aprender a sofrer em silêncio.
que nós possamos também aprender que muitas vezes nós vamos ensinar para as pessoas, não é falando, é só demonstrando com a nossa própria vida. Muitas vezes você não vai precisar falar nada, é só o seu testemunho, basta um olhar, basta a tua presença, que a pessoa vai lembrar tudo o que aconteceu com você, e o Espírito Santo pode tocar a vida dessa pessoa. Jesus, ele ensinou na hora de ensinar, mas na hora de ficar calado diante de Pilatos e das falsas acusações, o que Jesus ficou falando? Ele ficou esperneando, gritando, ou ele sofreu como ovelha muda para o matadouro, como as profecias tinham dito? Ele sofreu como ovelha muda. Muitas vezes nós queremos mudar as coisas só falando, mas nós vamos mudar as coisas ficando em silêncio. Jesus salvou o mundo ficando em silêncio, suportando ali a dor. Só que e a tentação de provar para os outros que você é bom? E a tentação de se atirar do pináculo do templo, os anjos te carregar, e todo mundo vê como que você é o bom? Só que Jesus não queria os anjos pegando ele. Os anjos serviram Jesus no final das 3 tentações. Queridos, nós temos que entender quem que nós servimos o Rei dos Reis, o único que dá ordens nesse universo, o nome dele é Jesus. Jesus está no trono, e o cetro está nas mãos dele, a coroa está na cabeça dele, é ele que vai julgar as nações. Por isso que nós temos que ensinar o que Jesus ordenou, temos que obedecer o que Jesus ordenou. Quem recebe essa palavra na sua vida, meu amado irmão, e por último lugar, todos os dias, eu vou pregar no próximo culto aqui sobre o poder do dia, o dia que o Senhor fez. E quero encerrar essa mensagem falando um pouco sobre o dia. Porque, meus irmãos, nós temos que estar ligados em Jesus, toda a autoridade. Mas nós não estamos parados. A fé cristã não é uma fé que está parada, está em movimento. Sigam-me, farei de vocês pescadores de almas. Vamos andando. Toda a autoridade, todas as nações, falar com todas as pessoas. Tudo que eu ordenei, que você possa aprender a palavra de Deus, crescer na palavra de Deus, e Ele vai estar com você todos os dias. Ele não vai te abandonar. Às vezes você está cansado, lembre-se do que a palavra diz: embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Então sabe o que significa? Receba essa palavra, abra suas mãos, receba isso que eu vou te falar agora, meu amado irmão. Jesus disse, ide, mas no final ele disse, eu estarei convosco. Para os filhos de Deus, todo ide de Jesus é um vamos. Para o discípulo de Jesus, para o filho de Deus, os filhos de Deus, todo ide é um vamos. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Vamos, Ele está com você todos os dias. Não tem um dia que Ele vai te abandonar. Deus não vai te abandonar, os homens podem te abandonar, o governo brasileiro pode te abandonar, o poder público pode ter esquecido da sua região. Queridos, até pastores e pastoras podem te abandonar, o líder da célula pode ter esquecido de você, até tua mãe e teu pai podem te desamparar, mas tem um que nunca vai te desamparar, o nome dele é Jesus. É por isso que nós seguimos a Jesus, aplauda o nome dele. É por isso que está aqui o nome de Jesus. No nome de Jesus nós somos salvos. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos, que não for o nome de, diz aí, Jesus. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor.